Então, eu acompanho as eleições dos Estados Unidos, eu sempre fui um garoto meio estranho, né? Primeiro, carioca, não torcer Flamengo e torcer Fluminense. E segundo, com 7 anos eu já acompanhei a eleição McGovern versus Nixon. Então eu tenho esse aspecto não só acadêmico, mas também da experiência. E uma sociologia do voto nos Estados Unidos é muito interessante, porque ele foi mudando com o tempo. A professora foi muito feliz em detectar, digamos, essa proeminência da questão de gênero, que é mais ou menos, eu tenho esses números aqui que eu levantei recentemente, a previsão é que 58% das mulheres votem na Kamala Harris e aproximadamente 37% das mulheres votem em Trump, o que é um número até alto, levando em consideração algumas posições do candidato. E se inverte quando se trata dos homens. Aproximadamente 57% em Trump e 39% em Kamala Harris. Eu quero trazer um outro aspecto que me parece que, além da questão de gênero, além da questão racial, do voto dos latinos, que é um tema que o Trump explora muito bem, que é o tema da escolaridade, não é? Ele sempre traz esse assunto. Olha, eu falo para vocês, eu converso com vocês, eu vou governar para vocês que não chegaram à universidade, que não falam aquele inglês pomposo lá de Washington, da Califórnia, né? Então, o tema que me parece muito claro nessa eleição, o Partido Republicano e o Trump conseguiu cooptar uma parte do eleitorado que tradicionalmente votava nos democratas, que são os trabalhadores empobrecidos. Que para esses trabalhadores, por exemplo, o índice de desemprego, ele tem um impacto, mas tem um outro aspecto. Eles podem até estar empregados, mas eles estão recebendo menos. E aí você faz um recorte geográfico dos Estados Unidos, você pega o cinturão da ferrugem, que está lá, inclusive Michigan, e você tem ali um eleitorado que tradicionalmente, historicamente, votava nos democratas, mesmo quando os democratas perderam feio, por exemplo, na época do Reagan, estes americanos que não chegaram à universidade, que até estão empregados, mas que recebem um salário menor, têm uma renda menor, eles migraram para a candidatura do Trump. Então, o tamanho disso ainda não dá para prever, mas em estados como Michigan e Pensilvânia, isso pode ser determinante. E mais adiante a gente pode falar sobre isso. Me parece que a Câmara cometeu alguns erros estratégicos que poderiam, a essa altura, dar a ela uma perspectiva de vitória mais clara. Já manda já, professor, não vamos esperar não. Quais são os erros que o senhor acha que a Câmara... João Kleber, né? Já. Não, vamos falar já, professor. Então, quais são os erros que eu acho que a Câmara poderia... que a Câmara teve ao longo da sua candidatura, mais curta, depois que o Joe Biden saiu e tudo mais, né? Aquela situação que a gente acompanhando depois daquele debate. Conta pra gente, professor. A última vez que nós estivemos aqui, inclusive ao vivo, eu trouxe esse tema, que me preocupava a escolha do vice-presidente. Ela acabou escolhendo um vice-presidente de um estado com um número pequeno de delegados e de um estado com o que eu chamaria, tentando aqui fazer uma análise geopolítica, de um estado farol. Minnesota não é um estado farol, quer dizer, um estado só para explicar para quem não sabe, professor, Tim Walz, né, de Minnesota, foi escolhido para ser o vice da Câmara, só para quem não tem a menor ideia de quem foi o escolhido. Desculpa, professor, pode continuar. Ele é um candidato que defende bandeiras agora, principalmente nos últimos, bandeiras liberais, não é? Estaria, portanto, mais à esquerda. É um governador popular, mas me parece que com pouca influência. Tem toda uma discussão, quando a gente estuda eleições nos Estados Unidos, até que ponto o vice tem um peso, atrai ou tira votos, né? O grande equívoco, na minha avaliação, que pode levar, inclusive, a uma derrota da Câmara, é não ter escolhido o governador da Pensilvânia. Tá? A Pensilvânia é um estado com um número de delegados bastante significativo, 19 é o maior número de delegados dos estados pêndulos. Então, numa guerra, né, ali de voto a voto, de delegado a delegado, ela partiria inicialmente
com certeza, né, com 19 delegados, e num estado estratégico que é Pensilvânia. Pensilvânia está ali pertinho de Nova York, está pertinho de Washington, né, subindo ali, aquela região que tradicionalmente é uma região também democrata. Então, me parece que, por questões políticas, questões de pressão do partido, se deixou de escolher um candidato que tem um viés mais moderado, portanto, capaz de atrair o voto moderado, que ainda está indeciso para onde ele vai, não é? E de um estado muito relevante. Em geral, quem ganha na Pensilvânia ganha a presidência. O último discurso da Hillary Clinton, ela estava com Barack Obama, estava, enfim, toda a elite do Partido Democrata foi na Pensilvânia, e mesmo assim ela perdeu para o Trump na Pensilvânia. Pensilvânia é um estado central. Quem ganhar na Pensilvânia vai ser o próximo presidente ou presidente dos Estados Unidos. E que, inclusive, nos faz trabalhar por mais dias, né, Barão? Porque demora a sair o resultado na Pensilvânia, diferentemente daqui nos Estados Unidos, quando você tem o resultado no dia da eleição. Vai demorar pra caramba essa eleição, Débora. Estão falando que só no sábado, de novo, a gente vai saber.